Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast, episódio número 76. E hoje recebendo uma figura feminina, uma empreendedora que enfrentou diversos desafios no mundo masculino. Imagina um segmento composto, em sua grande maioria, por homens. Ela já chegou com esse desafio. Então vamos ouvir com muito carinho o que essa guerreira tem para nos dizer. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho Miriam Godoy. Seja bem-vinda. Obrigado. Prazer estar aqui. E que desafio que você enfrentou, hein? Muitos. Logo para um segmento que só homens que dominam esse mercado. Tem mulheres também, né? Mas a grande maioria é homens, A né? grande maioria é homem. 24% hoje, a gente falando em âmbito mundial, 24% do transporte hoje tem mulheres, principalmente na parte de gestão. Então é um segmento desafiador. Ainda mais começando como eu comecei, né? DNA na veia, vendas, sempre vendendo, sempre trabalhando em busca de trazer o melhor para o cliente. O lado bom de você ter o DNA da venda é que o vendedor gosta de desafios. Muito. Ele não corre de Metas, desafios. né? Você Não tem enfrenta como. isso diariamente, né? Todos os dias. E um determinado momento, um cliente me desafiou e falou: Miriam, traz uma empresa que atenda para nós a região sul. Uma empresa menor, uma empresa pequena, que havia virado um monopólio, né? Em um determinado momento na região de Goiás. E eu, guerreira, falei, vou lá, amo desafio. Aceitou Falei, por que o desafio. não? Por que não? Fui atrás de um sócio e nós iniciamos a Notos Transporte. Hoje aí nós estamos com 4 anos de mercado. Mas não foi fácil romper essas barreiras. Não me vitimizo, viu, de forma nenhuma, por ser mulher, de jeito nenhum. Enfrentei aquele desafio como tinha que ser enfrentado mesmo. Mostrar que a Notos tinha vindo para ficar. Diferente se fosse um homem ou se fosse uma mulher, a Notos iria crescer. Mas quem estava na frente daquele negócio era eu, a Miriam. Tinha que entrar no Sul e trazer para o Goiás um resultado que o meu cliente precisava. Então, foi um desafio que hoje eu vejo, olho para trás, a gente conseguiu romper grandes barreiras. Logicamente, na direção de Deus, né? Porque a Notos é propósito de Deus, como eu te falei no início. Mas e qual foi o ponto de inflexão? Você era vendedora, provavelmente você não pensava em parar de vender. O que te fez ter esse start de, pelo menos, ouvir esse cara que falou para você montar uma empresa que atendesse tal segmento? Eu acho que vendo o sofrimento dos meus clientes, eu acredito que todos nós temos um legado. E quando a gente tem esse DNA nas veias de querer resolver, vender, trazer solução, principalmente quando a gente vê um problema. Eu sempre vendi, desde o início da minha carreira, eu sempre falei para meus clientes, eu quero que quando vocês lembrarem de um problema, vocês lembrem da Miriam. Me liga que eu vou te ajudar a resolver. E sempre foi assim, na minha vida profissional como vendas, né? Eu sempre tentei trazer a solução para o meu cliente, independente de qual empresa eu estivesse. Eu queria resolver o problema do meu cliente. E vendo os clientes sofrendo para essa região, me deu um estalo. Por que não? Por que não tentar, né? Eu estava numa determinada empresa, veio aquele insight, né? Por que não tentar? Vou atrás de um investidor e tudo. Mas eu sempre nasci, eu vim de um... Vai cortar, né? Vai cortar? Não, pode. Eu tô achando que é o marketing filmando. Para. Pode continuar. É porque eu queria contar a história do meu pai. Eu vim de uma criação que o sonho do meu pai era a aposentadoria. Então eu cresci ouvindo isso. Vamos trabalhar, vamos buscar reconhecimento de mercado para você aposentar, porque o sonho dele era a aposentadoria. Mas eu não me conformava com aquilo. Eu falei, gente, aposentar, eu não quero aposentar, eu quero crescer, porque a vida de um aposentado, tem muito aposentado que vive uma vida muito boa. Meu pai, inclusive, é. Mas eu não queria aquilo para mim. Eu quero crescer, eu quero algo muito maior. Mas sempre pensando em crescer dentro de uma empresa. Conquistar o meu espaço numa gerência, depois numa diretoria, por que não, né? Mas na área do transporte, para a mulher se destacar, é desafiador. E eu vivi isso na pele. Então, eu já tinha lá meus 19 anos de vendas e buscando uma colocação e uma gestão. Mas sempre vinha um homem e pegava a minha vaga. Sempre vinha alguém e passava na minha frente, né? E vendo o sofrimento dos meus clientes com relação à região, eu falei, peraí, eu acho que dá para a gente montar alguma coisa aqui. Foi quando eu fui atrás de um investidor. E na época deu muito certo, o investidor. Ele veio, investiu, acreditou. Na época nós desenhamos a empresa no papel de pão. Tá, vamos fazer assim, porque eu não entendia de gestão, eu não entendia de operação, a não ser o que eu acompanhava dos meus clientes. Aí quando nós abrimos a empresa, que você vai para dentro do negócio, que você olha e você fala assim, peraí, eu vou coletar uma carreta no teu,
né? Falar nome de cliente não é bom, não, né? Não, pode falar. Você vai coletar uma carreta em determinado laboratório, aí o outro laboratório te pede outra carreta e eu só tinha uma Fiorino. Aí eu olhei e falei, e agora? Como que nós vamos Só tinha fazer, uma né? Eu Fiorino. só tinha uma Fiorino. E muita fé. E nós começamos a agregar, né? Eu fui atrás de alguns agregados, nós trouxemos esses agregados para dentro do negócio e nós trouxemos esse primeiro laboratório que acreditou na gente, que foi o laboratório teu. Eu até perguntei se eu poderia falar, isso estava tudo bem. Eles acreditaram na gente na época e foi o primeiro cliente que nós trouxemos, de indústria farmacêutica. Então nós coletávamos ali, era 2, 3 carretas no dia. Enfim, e uma Fiorino fazendo, Goiânia, Anápolis, e eu mandando para o sul. E essa Fiorino tinha dia que viravam 3/4. Chegava tanta carga dentro dessa Fiorino que o motoristinha já chegava assim, com a cabecinha para fora, né? E ali eu conseguia ver que realmente era um projeto de Deus. Que Deus tinha um propósito naquela empresa. Gestão, a Miriam não tinha nenhuma. Sabia vender. Eu não sabia fazer gestão de pessoas. E hoje, quando você enfrenta esse desafio de empreender, você falou isso agora, você precisa gostar de gente. Você precisa amar, Primeiro gostar. ponto é gostar de gente. Eu acho que gostar não é o suficiente, você precisa amar. Porque você passa a viver problemas que não são seus. E você precisa ter humanidade para entender o que aquela pessoa está passando. Não, o engraçado é que tem pessoas que falam que não tem paciência com gente. Eu fico tentando entender que mundo você vive. Porque tudo você precisa de gente. Para tudo você precisa de gente. Exatamente. Então, não dá. Ou você escolhe, ou você vai ser refém de alguém que vai te conduzir, é a maioria das pessoas, porque ele tem mais habilidades que você não está disposto a buscar, ou você vai buscar habilidades. Você só tem esses 2 lugares para você ficar. Não tem outro caminho. Não tem. Mas antes que você continue com essa história que tá muito legal, nós vamos falar dos nossos apoiadores. Transforme sua casa em um lar sob medidas com móveis planejados. Estilo, funcionalidade e exclusividade em cada detalhe. Chegou a hora de deixar sua casa do seu jeito, do jeito que você sempre sonhou. Com móveis planejados, você aproveita cada espaço, une beleza, praticidade e cria um ambiente que reflete sua personalidade. A AWS planeja móveis que combinam com seu estilo de vida, soluções inteligentes para cada cantinho da sua casa. Quer tirar seu sonho do papel? Então fale com o time da AWS Interiores. O QR Code está disponível na tela. O nosso próximo parceiro é a Pitangui Tintas. A Pitangui Tintas é uma empresa referência em soluções de pintura. Eles oferecem uma linha completa de produtos, incluindo tinta imobiliária, automotiva, zarcão, verniz, PU, epox e outros. Tudo isso mesmo. A Pitangui Tintas se destaca pela qualidade e eficiência de seus produtos, perfeitos para atender desde pequenos reparos até grandes projetos. Se você busca resistência, praticidade e um acabamento impecável, a Pitangui Tintas é a escolha certa para você. O QR Code está disponível na tela. Que história bacana. A mulher começou com a Fiorino, com o desafio de já começar com um cliente grande, né, que você falou aí. Cliente grande. Esse era o propósito. É o que nós trabalhamos hoje. E quanto tempo você ficou com essa Fiorino? Eu tenho ela até hoje, né? Não, eu digo quanto tempo você ficou com ela ali sem poder trocar ainda de carro para dar o segundo passo? Nós ficamos ali mais ou menos 1 ano com a Fiorino, ia coletar no cliente, dava 2, 3 viagens, saía cheia para entrega e voltava cheia com coleta. Ia no cliente, dava 2, 3 viagens. Mire, o caminhão, calma que o caminhão tá chegando, né? E a gente conseguir fazer capital de giro para a gente poder adquirir um caminhão. Esse caminhão tá na frota até hoje, é o caminhãozinho mais velho que eu tenho. O primeiro caminhão que a gente comprou. É um xodó que a gente tem, o tempo todo limpinho, lavadinho, para as fotos lá. A gente tem um apego com ele. Logo depois veio as carretas que nós adquirimos, né? Então nós começamos uma transportadora, uma Fiorino. Hoje nós temos uma frota de 10 veículos e nós temos hoje mais ou menos em torno de 50 a 60 agregados trabalhando diretamente com a gente. Então você começou com a Fiorino com um cliente. Hoje são a quantidade da frota e a quantidade de cliente. O que cresceu? Hoje a gente praticamente, mesma quantidade de frota, eu tenho mais ou menos em torno de uns 30 a 35 clientes. Porque o nosso mercado é um mercado totalmente diferente. Eu não trabalho no ramo do fracionado, eu trabalho com fracionado de grandes clientes. Então eu não tenho muitos clientes na carteira, mas a movimentação desse cliente é uma movimentação bem maior. E a gente fala de coletar carretas dentro dos clientes, né? Então, hoje nós temos uma regra de faturamento dentro da nossa empresa. Então, clientes acima de um determinado valor,
abaixo de um determinado valor, a gente não trabalha. Até para a gente conseguir manter a qualidade, tanto na coleta quanto nas entregas. Redução de custo. Se eu começo a coletar pacotinhos, eu tenho um aumento no meu custo de coleta, porque eu fraciono aquela carga, uma carga que eu tenho que buscar. Eu utilizo meus caminhões para entrega e, ao mesmo tempo, eu preciso deles por volta de meio-dia para as minhas coletas dos outros laboratórios. É uma questão de custo mesmo, redução de custo. Estratégia da empresa, né? Uma coisa que eu acho interessante, que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast, e eu percebi que você é uma das poucas pessoas, que a maioria não é, que gosta de gente. Eu gosto. Era vendedora, vendedor gosta de gente. Eu queria entender o seguinte, você era uma colaboradora e de repente você se torna uma empreendedora. O que mudou? O que você conseguiu trazer da sensibilidade que você tinha quando você estava do outro lado da mesa e o que você faz hoje quando você está de um lado mais confortável que outrora você olhava e falava assim, o dia que eu for dona, eu quero ter esse tipo de reconhecimento, eu quero fazer. Porque muita gente pensa assim antes. Quando ele chega, ele muda completamente. Como que a Miriam pensou, o que ela identificou, o que ela faz hoje na sua empresa? Eu trabalhei em grandes empresas que eu trouxe como know-how para o meu negócio e trabalhei em outras que eu aprendi como eu não queria ser e como eu não queria liderar. Então foi uma escola. Eu sempre digo o seguinte, Deus ele não te dá algo, eu acho que Deus ele sempre vai unir propósito, seja com pessoas ou seja com projetos. Eu vivi projetos na minha vida que era um propósito que eu precisava passar e naquela época eu não entendi e falava por que eu estou trabalhando nesse lugar, além de precisar da parte financeira, lógico, né? Porque eu já era uma vendedora reconhecida no mercado, recebia Só que quando a gente propostas tá de lá, a gente não emprego, entende, né? a gente não entende, mas é porque Deus Fala, queria me Senhor, por moldar. que eu tá acontecendo isso comigo? Exatamente, mas eu precisava viver aquilo dali, porque eu teria em seguida a oportunidade de ter o meu negócio. O que eu trouxe para dentro hoje da minha empresa? Algo que eu vivi lá no passado, que é da época, da nossa época, como a gente disse, né? Que é aquela época mais tradicional, que a gente acreditava no fio do bigode. Palavra. Entende? Eu trouxe isso para dentro do meu negócio. Eu não trato as pessoas como número, eu trato as pessoas por nome. Eu já trabalhei em empresas que eles me reconheciam pelo número do meu crachá. A matrícula 62,49, está rendendo quanto? Cobriu o custo? Corta. Trabalhei em empresa que a gente estava em alguns lugares almoçando, chegava uma mensagem da IA, dirige-se ao RH para assinar sua demissão. Gente, eu fui demitido, a IA acabou de me falar que fui demitido. Na época não era IA, tinha um nome, né, que a gente chamava essa Eu determinada trabalhei na empresa que eles demitiam professores por telegrama. Pensa isso. Como que é isso, né? O que eu trouxe para dentro do meu negócio? Uma cultura bem familiar mesmo. Você sentar com o colaborador, entender o momento que ele está passando, que é onde a gente fala. Você precisa gostar de gente. Você precisa entender que os problemas deles não podem ser confundidos. Você não pode confundir, porque aqui dentro a gente precisa gerar resultado. Eu deixo isso muito claro para eles. Mas as metas, elas são muito transparentes. Nós temos um contrato de trabalho. Você está aqui porque você precisa e eu te contratei porque eu preciso. Nós temos um número para alcançar. Eu sempre falo, qualquer contratação, quando vai trabalhar diretamente comigo, que eu participo das entrevistas, que eu não consigo participar de todas, eu falo para eles, o meu alvo é o topo da montanha e o seu. Vamos chegar unidos? Até porque lá em cima é muito solitário, sozinho. Então a gente vai junto, a gente vai unido, mas entenda, se você sentou nessa cadeira e aceitou, assinou esse contrato, você está dentro do jogo, as regras são minhas. A partir do momento que você entende, porque eu não aceito também, eu sou uma pessoa que eu lidero e gosto de gente, mas eu não aceito mimimi. É totalmente diferente. Sendo a geração A Z, eu deixo tudo muito claro quando eu trago elas para dentro do negócio. Que a gente está ali para ganhar e nós somos um time. Quando eles conseguem entender isso, entendem a cultura da empresa, entendem que a empresa realmente valoriza. Hoje nós temos um plano de saúde. Eu trabalhei 2 anos da nossa empresa contando margem, falando, eu preciso trazer um plano de saúde para dentro dos meus colaboradores. Eu não tinha plano de saúde, eu não aceitava, falei, nem quero. Às vezes eu poderia ter pagado um para mim, falei, não, enquanto, porque é minha família também. Enquanto eu não conseguir pagar um plano de saúde para o meu time, eu não tenho um plano de saúde. O dia que eu trouxe um plano de saúde para dentro da minha empresa, eu também tive um plano de saúde. E quando você começa a passar essas metas para eles, que eles começam a viver isso, é diferente, é gostoso trabalhar.
Você chega num ambiente onde você não precisa chegar todos os dias e cobrar. Não, nós temos as nossas reuniões, nós temos os nossos feedback. Mas todo mundo sabe o que tem que ser feito. Quando eu olho lá de cima, que eu vejo aquele armazém travado, eu não estou preocupada. Porque eu sei que quando der 6 horas da tarde, já tem 3, 4 carretas já terminando de ser carregadas. Você olha de novo, já está preparando para chegar as próximas carretas que vêm das coletas. Responsabilidade. Eu passo para eles o que tem que ser feito, com muita transparência. E você vai conseguindo mostrar para eles que a empresa vai reconhecer o que eles estão fazendo. Nós trouxemos hoje o projeto Eu Me Cuido. A gente fortalece para cuidar, que é o projeto de um psicólogo hoje. Hoje a empresa ela tem um psicólogo que atende todos os líderes, supervisor, os meus analistas, que eu sei que tem a capacidade de subir. Eu tenho um psicólogo hoje atendendo eles. Porque se você tem um gatilho, você está no ambiente de trabalho, algum colaborador fala alguma coisa, peraí. Aí você às vezes não vai conseguir delegar aquilo que precisa delegar, porque aquele cara mexeu lá no fundo com o gatilho que você tinha lá do passado. Porque muitas vezes a gente é reação do que os pais da gente nos criaram, mas eles não sabiam. Eles não tinham... Não fizeram por mal. Não fizeram por mal. Eles não tinham o entendimento que nós temos hoje. Então, quando eu vejo isso, eu consigo estar no lugar do outro, daquele motorista que sai 5 horas da manhã, ele tem que percorrer quase 2.000 quilômetros. Eu tenho a lei do motorista que eu preciso cumprir. Aonde ele para, ele tem que mandar uma mensagem até pro cara ir no banheiro, porque se ele não mandar, não libera a cabine para ele descer. Tudo que ele passa no trânsito, é acidente que ele pega, às vezes fica 3, 4 horas no estrado, o cara chega e eu não tenho, a empresa não tem aquela humanização de receber aquele motorista e parabenizar ele pela rota que ele fez durante aquele mês. Se eu não me coloco no lugar dele, é só mais um. Qualquer 100, 200 reais ele te deixa, ele me deixa. E a intenção não é essa. Eu sempre falo para eles, eu quero que vocês tenham um sonho de aposentadoria aqui na Lotus. E o que der para nós fazermos para tentar reter esses funcionários, nós estamos fazendo. Esse é o segredo, você se colocar no lugar do outro. É o que nós fazemos todos os dias ali. Gostou da aula aí, Fábio? Aula prática. Uma curiosidade. A gente está vivendo um momento em que a maior parte dos meus clientes e a maior parte dos meus amigos empresários vivem chorando e reclamando sobre isso, que é o verdadeiro conflito de gerações. Eu imagino, a gente estava conversando aqui antes de começar, e você tem a equipe muito variada, né? Você tem pessoas de 20 anos, 30, 40, 50. Como é que você lida com esse conflito de geração? É o que a gente estava falando. A nossa geração, ela queria ter. A geração atual, ela quer ser. A geração que queria ter e quer ter, eles têm um senso de responsabilidade muito maior. Você não precisa, você define metas, você acompanha as metas e você sempre vai estar parabenizando aquele que conseguiu o resultado, como a gente sempre faz no final do mês. E tá tudo certo. Não tem mimimi. Quando você vai para a geração, essa geração, vamos dizer, Z, que nós estamos vivendo e que a gente está comentando, você precisa valorizar cada passo que é dado. Você precisa estar com eles o tempo todo. Você precisa sentar, mostrar o que precisa ser desenvolvido e todas as vezes que eles trazem algo novo para a empresa, você valoriza e você leva aquela ideia adiante, já está tudo certo. Você ganhou aquela equipe. Você tem um time diversificado e você vai conseguir mantê-lo. Eles são muito questionadores. Como que você lida com questionamentos, às vezes com coisas óbvias que fazem parte de um processo da cultura da empresa e você vê alguém te confrontando? Como é que você reage? Como é que você traz esse cara para o seu lado? Lá dentro da empresa eu não tenho um confronto com eles. Eu tenho uma geração muito nova, tenho uma geração que está na parte operacional, que é uma geração, né, que já é uma parte mais, vamos dizer assim, eu digo para eles o seguinte, que quando a gente fala da parte, porque eu ia falar uma palavra aqui que eu não acho que é legal, depois você corta, né? Pode falar. Porque a gente fala, quando eu falo de operação, chão de armazém, são pessoas que já têm uma cultura totalmente diferente. Uhum. Quando a gente fala dessa geração, você está se referindo àquele pessoal do escritório que já é mais questionador, né? O pessoal da operação, eles são bem mais simples, a cultura deles é diferente. Você chega e você fala, o que eu faço com a minha operação todos os dias? Eu falo para eles o seguinte, seja o meu ajudante de cargo, o meu conferente. Você é o gerente daquela doca. Depois da pandemia... Aquela área é sua. Aquela área é sua. Quem comanda, quem vai designar, quem tem
tem que entrar naquela carreta é você. Então você já coloca aquele cara para se sentir valorizado. Você é o gerente daquela doca, você é o gerente desse caminhão, é você que comanda o que está aqui dentro. Você começa a valorizar ele. Ele não te questiona quando a empresa ela traz com clareza o que precisa ser realizado. Hoje eu estou sendo muito transparente, isso aqui vai ao ar. Eu não tenho problema de questionamento com a minha equipe com relação a isso daí. Quando você consegue trabalhar e mostrar para eles o que precisa ser feito, é feito. Só que esse eu consigo detectar na hora da entrevista. Se é uma pessoa que vai entrar para dentro do meu negócio para causar barulho ou para dar discórdia, ele nem entra. Ou se entra, quando ele percebe a cultura da empresa, ele mesmo pede para sair. Entendeu? Então, quando eu trago essa geração, que eu tenho essas pessoas que sentam, que vai lidar no dia a dia com o cliente, em follow-up, seja o que for, é reunião, é transparência, é mostrando o que precisa ser feito, dizer o que precisa ser dito. Tudo com muita transparência. Porque eu tento trazer aqui para o meu lado e mostrar que a empresa está preocupada com ela. Quando você começa a entender de gente realmente, começa a entender que as pessoas, ele precisa entender o que você está pedindo, ele não vai te questionar. Agora, se ele senta lá, você precisa acompanhar esse processo aqui. Por que eu tenho que acompanhar o processo? Mas por que aí ele começa a questionar mesmo? Não, ele senta, você já diz para ele o que precisa ser feito, o que precisa ser acompanhado. Não tem questionamento, muito pelo contrário, ele traz novas ideias. Miriam, eu acompanhei, eu senti que nesse processo a gente poderia reduzir o tempo da entrega desse material se a gente fizesse dessa forma. Tem uma sentada aqui, ó. Não questiona. 20 e poucos anos. Não questiona. Ela traz novas ideias. Entende? Tem que questionar. Quando eu digo sentido questionar, é o que você acabou de dizer. O questionar é o que eu digo é da seguinte forma. Porque a geração dela, você tem quantos anos? 26. É uma geração muito reativa. Um pouco diferente da nossa, né? A gente é mais subserviente. A geração dela, se ela viu no processo algum gargalo que outros que ficariam com receio de apontar porque você é a dona e que você está tão certa daquilo ali, não teria coragem de falar. Essa geração, eles falam e às vezes eles chegam e te questiona e você está tão certo daquilo que às vezes você se envaidece e fala assim, não, mas isso aqui é o processo da minha empresa, a minha cultura, você está querendo dizer que não está legal? E aí tem empresário que não consegue ter... Que uma coisa é aquele funcionário que chega e quer fazer barulho, igual você falou. Uhum. Outra coisa é aquele que parece barulho, mas não é. Ele está te provocando alguma coisa a enxergar algo que você não viu. Essa geração dela e a geração da galera de 20 anos, eles conseguem enxergar muitas coisas que a gente não consegue enxergar, numa velocidade incrível. Eu amo trabalhar com esse pessoal, só que você tem que estar preparada a desconstruir tudo que você entende como resultado de médio e longo prazo e estar aberto à mudança. Não que você vai mudar tudo, mas tem que estar aberto para ouvir esse cara, porque a maior dificuldade dos empresários é essa. Eu vejo que não é o seu caso, Não até é. porque a maioria do seu time, o seu time na maioria, não é essa geração, né? Você falou que tem muita geração, Bem tem diversificado. um grupo bem mais pequeno. Mas quando você depende desses talentos, se você não tiver essa frieza, você não tem ninguém no seu time. Por exemplo, eu tenho clientes de diversos setores, por exemplo, agência, eu tenho clientes de lojas, concessionárias, que trabalham só com essa mão de obra mais jovem, de 30 anos abaixo. E é inadmissível você chegar nessa galera e querer impor todo um modelo, pode ser a empresa do tamanho que for. Eles não ficam, né? Eles não ficam e você acaba retendo. Quantas pessoas que eu já vi em empresas que eu passei fazendo consultoria, que o cara chegava, Josmar, fulano quer sair da empresa, a gente não pode perder ele, vê lá o que você faz. Eu ia conversar com a pessoa e falar assim, não, Josmar, eu não tô fazendo parte disso aqui, eu não quero ficar aqui, eu não tenho espaço, eu não sou ouvido. Olha só, coisa que a gente não fazia no passado. Coisa que às vezes algumas pessoas de 45, 50 anos mais, até hoje ainda não tem coragem de fazer isso. Então tem o lado positivo e o lado negativo. Tem um grupo que gosta só de fazer barulho, como você falou, mas tem um grupo que às vezes a reação dele pode ser positiva. Mas pelo que eu entendi, você não retém esse posicionamento das pessoas, Jamais. Né? No caso dela, ela deixa você opinar? E é assim, ó, a primeira reunião que eu faço, eu sempre falo pra eles, gente, eu não sou a dona da verdade. Eu não sou diferente de vocês. Eu estou aqui porque Deus me deu esse legado. Mas eu não vou chegar lá em cima sem vocês. Não sou a dona da verdade.
Isso, a primeira reunião que a gente faz de integração com qualquer funcionário, quando eles me escutam falando isso, eu já dei liberdade para ele se posicionar. E quando eu te falei que daquele projeto que a gente tem, que é fortalecer para se cuidar, que é um psicólogo Eu cuidando, achei muito legal. ele já provoca os meus colaboradores para isso. Eu falo para eles, eu não estou trabalhando com fantoche. Quando eu falo, eu quero ouvir, eu não sei o que o mundo quer. Se vocês não falam, eu quero ouvir vocês. Na maioria das reuniões, eu ponho eles para apresentar e eu sento. Não sou eu que fico lá ditando as regras. Eles apresentam os números. Eu quero ouvir deles o que precisa ser mudado. Lembra que você me perguntou o que eu trouxe das empresas para dentro do meu negócio? Uma das culturas foi essa. Eu queria ouvir, porque lá atrás, às vezes eu queria me posicionar e eu não conseguia. Às vezes eu gritava, nós vamos perder o cliente, nós vamos perder faturamento. Mas não, a empresa tem as regras dela e acabou. Eu trouxe isso totalmente diferente. Então, quando eu sento na frente de um colaborador, eu falo para ele, eu não sou a dona da verdade, eu mais erro do que acerto. Só que quando eu acerto, atingiu o alvo. Tanto que a gente está aqui. Eu já dou liberdade para mostrar para eles que eu também vou errar. E falo para todos eles, tudo que eu aprendi, a Notos chegou aonde ela está chegando, é porque eu errei antes de acertar. A Notos tem quantos anos de vida? 4 anos. 4 anos de vida. 4 anos. E como é que está o seu turnover? Como é que é a entrada e saída de funcionários? Hoje, operacionalmente, nós temos esse turnover um pouco maior, né? Porque operacionalmente é mais difícil de se manter. Mas quando a gente é desafiador, fala, né? O é desafiador, porque a gente está falando de carregamento. Mesmo assim, quando eu olho pela quantidade de gente que a gente tem já com um processo mais longo que a gente, ele é baixo. Tá? Em vista das outras empresas. Se for comparar com o seu segmento, o seu é baixo. O meu é baixo. O meu é baixo. As pessoas que entram se apaixonam pelo projeto e não saem. Até porque a gente tem uma forma de reconhecer. Meu encarregado operacional entrou como motorista. Motorista da minha filha em 3/4, lembra? Hoje ele é meu encarregado operacional. Eu treinei esse cara. É um cara que ele não conseguia abrir a boca. Você está lá desde o início. Desde o início. Ele não conseguia abrir a boca. É aquele cara que ele não conseguia delegar, ele fazia. Mas o dia que eu vi, a primeira vez que a gente passou por um gargalo enorme na operação, todo mundo foi embora. Foi ele que ficou junto com o ajudante dele. Ele era conferente na época. Eu preciso valorizar esse cara. Porque a gente está falando de lealdade. Ele foi leal no pior momento da empresa. Assim como eu tenho um motorista que hoje ele é meu gerente de frota. Carregando, ele ficava porque eu tinha um cavalo para atrelar em 2 carretas e eu tinha 5 laboratórios para carregar. Era o tempo todo desatrelando e atrelando. Naquela época de chuva, temporal, raio caindo, eu olhando na câmera e o cara estava desatrelando carreta porque ainda tinha carga para buscar em outros laboratórios. Esse cara hoje é meu gerente de frota. Lealdade. Então, quando eu trago isso para dentro do negócio e eles começam a comentar que a Notos valoriza, você muda a regra do jogo muito fácil. Então, hoje eles jogam ao meu favor. E você faz um endomarketing perfeito. E as pessoas que às vezes saem da empresa, porque muito empresário ele não mede a sensibilidade de pessoas que saem da empresa. Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, eu cheguei no limite aqui, eu vou para outro local, mas a dona daquela empresa ali, eu gostava de trabalhar com ela. Aquela empresa me reconhecia. Tem empresário que não preocupa com isso. Ele preocupa só ali. Olha, eu quero isso de você e ponto final. Ah, não, se você não quer, tchau e benção. E pode olhar, esses empresários, a maioria deles que não se preocupam com pessoas, eles estão com problema financeiro. Quando eu entendi, Josemar... com problema de funcionário. Exato. Tá falando que ninguém quer trabalhar. Quando eu entendi que eu não precisava preocupar com números, se eu me preocupasse com as pessoas, o número seria consequência, eu virei a chave da minha empresa. Eu comecei a me preocupar realmente com a cultura e fortalecer isso dentro da minha empresa, o lucro foi consequência. Eles te dão lucro. Porque quando eu dou um desconto para um cliente, eu estou falando de um desconto que vai me representar 10% daquela venda. Mas quando eu economizo algo, eu estou falando de 100% dentro do meu bolso. Só que isso não vem para o meu bolso, eu sempre estou convertendo isso para eles. A gente começou com o plano de saúde, a gente partiu para a cesta básica, nós temos uma regra de ouro, que é a questão da assiduidade. A gente tem a cesta básica, que é a melhor cesta básica hoje que a gente dá. Tudo do bom e do melhor tem na nossa cesta. Hoje eu consegui aderir ao projeto de frutas. Então, eles têm fruta no café da manhã que a empresa serve, eles têm fruta no almoço e têm fruta no lanche. Economia que eles fazem para a empresa. Então, quando você coloca realmente... eu vou me candidatar lá, trabalhar nessa empresa. Mas quando você traz isso para o seu negócio e entende que não é um custo, é um investimento. É isso que as pessoas precisam entender. Pessoas, seres humanos precisam ser valorizados.
Tá tendo uma virada de chave agora, todo mundo preocupado. A inteligência artificial vai substituir muita gente. Não vai. A inteligência artificial, ela vai manter as pessoas que conseguirem trabalhar com elas. Se eu tenho uma pessoa fiel, uma pessoa leal à minha empresa, uma pessoa que entende do propósito do meu negócio e me ajuda a gerar lucro, por que eu vou tirar essa pessoa? Ele só precisa aprender a trabalhar com aquela inteligência artificial. E nós vamos conseguir recolocar todo mundo. Porque quando a gente fala, por que a Notas ganhou espaço no mercado? Porque eu ouvi dos meus clientes o seguinte, Miriam, eu estou cansado de ser atendido por máquinas. Eu quero tete a tete, olho no olho. Eu mudei a cultura da minha empresa. Eu não tenho uma secretária, hoje eu tenho alguém, não tem alguém. Se você ligar na minha empresa, mandar um WhatsApp, não vai ter aquelas mensagens eletrônicas. Porque a nossa região é região tradicionalista. A gente fala que a nossa região é região evoluída, mas quando você vai para o Goiás, você vai lá no sul, no Rio Grande do Sul, eles querem olhar olho no olho. E é o que eu valorizo. Então, hoje eu tenho a minha equipe de venda interna, eu tenho a equipe de follow-up, eu tenho mais gente no escritório que na operação. E ninguém consegue entender isso. Só que eu consigo informar o meu cliente em tempo hábil de todo o problema que nós tivemos para operacionalizar aquela carga dele. Se eu antecipo o problema para o meu cliente, eu estou retendo aquele cliente. Porque problema ele vai ter em toda a transportadora. Qual que é o diferencial da Notas? Eu estou antecipando. Se é um veículo que quebra, se é uma rota que deixou de existir naquele determinado dia, ele está sabendo que aquela carga não vai ser entregue. Porque eu trabalho com pessoas. Entende? Aí você reconhece isso, o meu cliente interno está satisfeito, ele vai refletir isso no meu cliente externo. Não tem como não refletir. Aí quando você olha os números, você olha a economia que o time faz, meu Deus, é outra coisa. E você começou o negócio já identificando essa dor? Você teve alguma dificuldade para implantar esse modelo de negócio? Me conta como que foi. É aquilo que eu te falei, eu errei muito no início. É o que eu falo para todo mundo que vem trabalhar comigo. O que você errou? Quero ouvir os erros. Eu O errei. que você errou e como que você se recompôs rápido? Porque sua empresa só tem 4 anos e já tá muito bem, pelo que você falou, pelos números de faturamento, pelos clientes. Nós fechamos o ano passado, acho que está bem aberto isso, nós fechamos o ano passado com 20 milhões de faturamento. Eu errei com a questão da cultura mesmo de gestão. Eu não sabia, porque eu era vendas, sempre fui vendedora. Sempre gostei de gente, mas você entra para dentro de uma operação. Mas você aprendeu muito rápido, porque sua empresa só tem 4 anos. 4 anos. Só que eu queria fazer diferente. Eu precisava dessa virada de chave. Eu precisava entender. E é engraçado que eu fiz curso, sim, eu busquei ajuda fora, eu busquei mentoria, mas tem uma passagem bíblica que mexe muito comigo. Qual que é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia sobre gestão? Moisés e Josué. Para mim, é o maior exemplo bíblico que existe. Moisés foi designado por Deus para tirar o povo do Egito, para libertar o povo e conduzi-los à terra prometida. Ele libertou o povo. Em um determinado momento, ele tinha tanto problema com tanta gente, né, reclamando daquele processo que era para durar 11 dias e durou 40 anos. E o sogro dele falou o que para ele? Pega alguns líderes, separa de 1.000 em 1.000, 10 em 10, 50, você vai conseguir fazer uma gestão melhor, vamos dizer assim, né? Conjecturando. Foi quando ele descobre Josué, que foi o braço direito dele. Ele descobriu o que, Josué? Lealdade com Deus e lealdade com o processo. Ele traz Josué para junto dele. Quando Josué entra na história, Josué não precisava libertar o povo. Moisés já tinha libertado. Ele precisava conduzir o povo para a terra prometida. E o que Deus fala para Josué? Seja forte e corajoso, porque ele ia passar por grandes batalhas e ele herdou a terra prometida. Qual que é a lição que eu tiro disso daí? Moisés ouvia o povo, Josué ouvia o povo. Quando ele tinha as guerras que ele precisava ganhar, ele sentava com o time dele, vamos dizer assim, e ele conseguia ouvir todos. Ele colocava os espiões dele na retaguarda das guerras para ele entender o que estava acontecendo. Então, ele tinha uma gestão de tudo o que estava acontecendo para que ele herdasse a terra prometida. Seja forte e corajoso. É essa lição que eu trago e que eu trouxe para dentro do meu negócio. Eu me vi numa posição que eu nunca imaginei que eu teria essa posição, até porque quando eu comecei a sonhar o propósito de Deus na minha vida, trabalhei a vida toda imaginando ter um cargo maior em alguma companhia, não ter o meu negócio. Que eu me vejo dentro do meu negócio, sendo gestora,
sendo a vendedora, e começou a chegar pessoas, eu trazendo pessoas para o meu time, eu olhava, cada uma com cultura diferente. Eu atendo 3 estados, com o estado de Goiás 4. Culturas diferentes. Eu vou lá para a região do sul, como eu te disse, descendente de polonês, descendente de alemão, cada um com uma cultura diferente de trabalho. Como que eu vou unificar isso daqui para trazer isso para dentro do meu negócio e acertar? Errando. Então, eu comecei porque eu sempre fui aquela vendedora pitbull. Então, eu achei que eu seria uma gerente pitbull também. É o pé nos peitos. Não fez? Tá errado. Não fez? Advertência. Não fez? Corta. Aí, com 6 meses, eu comecei a entender que não era assim o processo. Foi quando eu comecei a buscar para mim quem que se destacou biblicamente fazendo gestão de pessoas. Foi quando eu entendi esse texto. Eu tinha que ouvir a minha você equipe. entendeu que não tem como ninguém ficar bom em nada se eu não der espaço para o erro. Exatamente. Ninguém fica bom. Você se tornou uma boa vendedora porque você errou muito. Muito. Abordava cliente de forma errada, ligava para o cliente no momento errado, né? Às vezes passava relatório que não era para passar. Quando eu comecei a entender a cultura das vendas, como abordar o cliente, trazer o cliente, fazer com que o cliente se fidelizasse, porque todas as empresas que eu ia, eu levava meus clientes comigo. Todas. E não foi diferente quando eu abri a minha. Consegui trazer todos os meus clientes para dentro do meu negócio. Porque eu consegui fidelizar, eu consegui entender e ler o que o meu cliente precisava. E eu entendi que o cliente que eu tenho hoje, que vai refletir no meu cliente externo, é meu cliente interno. Engraçado que o seu cliente ele vai na contramão do mercado, né? A dor dele, ele quer ter confiança, ele quer o tete a tete, né? Exatamente. E a gente está falando de grandes contas. A gente está falando de, eu não coleto um produto. O e-commerce é mais fácil, o cliente não quer nem ver o transportador. Ele pega, ele vende hoje, amanhã já está lá na porta, se deu certo, não deu, se não deu, ele manda um relatório, devolve a mercadoria, e ali ele vai seguir com ocorrência com aquela transportadora, com o departamento de ocorrência. No nosso negócio é diferente, eu trabalho com medicamento, né? A gente muita transporta responsabilidade, né? saúde E pelos muito caminhos dinheiro do sul. também, né? O É um dinheiro, produto muito muito caro. valor agregado. Exatamente. Então, eu preciso trazer solução logística para o meu cliente. Eu preciso sentar com ele e mostrar que a gente consegue fazer um acompanhamento. E entender que importante para ele, o que é importante para ele é importante para mim. Então, o que eu fiz? Eu não sondo só o meu remetente. Na maioria das vezes, eu estou fazendo trabalho lá na ponta. Porque eu sou paga pelo meu remetente. Mas quem me tira de dentro do remetente é o destinatário. Então, eu estou lá na ponta, junto com a minha equipe, tentando desenhar o melhor modelo de atendimento para aquele distribuidor. Porque se eu fidelizo quem está aqui, quem está lá, acabou. É sucesso. Já é sucesso, né? É. Pelos números que você tem em 4 anos. Por isso que eu tô aqui curioso para entender todas as fases, os erros e acertos. A gente falou aqui de gestão de pessoas, dá para ver o tanto que você gosta e os resultados que você alcançou. E as outras áreas afins que você provavelmente você não dominava. Qual foi a área que você enfrentou mais dificuldade, exceto a gestão de pessoas? Acho que manter um fluxo de caixa foi desafiador no início. E foi gestão financeira, né? Tudo é gestão, não tem jeito. Tudo né? é gestão. E tudo tem pessoas, né? A gestão financeira foi muito desafiador para mim. Manter o fluxo de caixa, que é a parte da economia, junto com a parte de vendas, empresa nova se colocando no mercado, nós tivemos que bancar durante um tempo alguns clientes, porque não pagava, mas eu tinha que entrar com a tabela de mercado. Mas o que eu fiz? Durante esse tempo que nós bancamos, até porque nós já havíamos desenhado esse cenário, que nós teríamos que bancar essa operação durante um tempo, eu dei o melhor de mim. Eu não tinha filial, eu não tinha caminhão, eu tinha uma Fiorino. Volto a falar. A gente deu o que o cliente precisava, informação. Errava, a gente fazia reunião, mostrava plano de ação que nós estávamos trabalhando para acertar. E tudo que eu prometia para o meu cliente, em seguida a gente conseguia resolver. E resumindo a história dos erros e do acerto, como que a gente fez para acertar tanto? Tudo que você coloca na mão de Deus, Josemar, não tem como dar errado. Não tem. Ele capacita. E quantas vezes eu dormia preocupada com algo e pedia para que Deus me mostrasse aonde eu tinha errado. No outro dia eu acordava, aquele insight assim, falei, se eu fizer assim vai dar certo. E dava certo. Então era direcionamento dele. Então, quando ele tem propósito em algo e você tem fé e coragem
para ir atrás do seu sonho, não tem como dar errado. Não tem. Teve alguma fase que você teve medo, pensou em desistir? Até hoje, o tempo todo. O tempo Desistir não, medo o tempo todo a gente tem. Desistir não. Não é que eu nunca usei a palavra desistir, eu já usei essa palavra, tá? Mas não foi de coração. Então, desistir, falar assim, com muita... quer saber, hoje eu quero fechar as portas. Não, isso não. Mas dormir chorando, não dormir à noite várias vezes. Medo, o tempo todo a gente sente, porque são pilares. Eu passei pela fase de abrir um negócio. Passei pela fase de estruturação. Agora eu estou na dor do crescimento. Então você tem medo o tempo todo. E se eu der um passo maior e eu não conseguir chegar onde eu quero e eu perder o que eu tenho? O maior medo do empresário, se ele não falar isso, é porque ele tem medo de falar, mas o maior medo do empresário é quebrar. Qualquer empresário tem medo disso, só que nem todos têm coragem de falar. Eu tenho medo de quebrar. Porque às vezes uma decisão errada, você perde tudo que você conquistou. Então você precisa ter um direcionamento para isso. Então medo a gente tem o tempo todo. Por isso que é interessante fazer o que você já faz, pelo que você me falou. Você tem muitos indicadores, Acompanhar. planejamento, está antenado aos fatores externos, porque muito empresário, ele fica muito atento aos fatores internos e esquece dos fatores externos. Porque eles estão ligados diretamente e indiretamente a depender do seu setor, principalmente o seu que é setor de transporte. Oscila muito. Oscila muito. O combustível, a medida do governo, a carga tributária, alguma coisa que muda da noite para o dia, ela pode impactar diretamente no seu negócio. Tem negócio que acaba fechando com a decisão governamental. Então é algo muito complexo. E impacta tanto que nós tínhamos um planejamento de crescimento. A Selic foi para 14%. 14 ponto alguma coisa. Uhum. Eu tive que reter o crescimento. Então, Aí o que eu fiz? Segurei a entrada de cliente. Eu tenho um cliente que está para entrar, mas eu preciso aumentar a minha estrutura, trazer mais veículos. Aí o governo vem e coloca uma taxa alta dessa. Então, aí você tem que dar um passo para trás. Então é tudo muito calculado, muito pensado para você não errar. E tem um outro detalhe que eu costumo dizer. Empresa é algo que não dá para ficar estagnado. Ou você está crescendo ou você está declinando. Você não tem espaço para isso. Por quê? Quando você pensa que você pode ficar estagnado, amanhã vem um concorrente e começa a te engolir. Né? Que você começa a ficar obsoleto, tanto na prestação de serviço, quanto na sua estrutura, nas máquinas, equipamentos, etc. e tal. Eu vi muitos negócios bons, academias em Goiânia, que eu fiz consultoria, que tinha 4, 5 unidades, e quis ficar na zona de conforto e acabou o negócio. Não conseguiu acompanhar. E a hora que pensou em querer acompanhar, não tinha mais caixa para fazer os investimentos necessários. Outra curiosidade. O que você pensa a médio e longo prazo para sua empresa? Aonde você quer chegar? Eu te falei no início, eu quero chegar no topo. Eu preciso faturar 40 milhões esse ano, 50, 60, 100 milhões. Os projetos são bem audaciosos. Bem audaciosos. Fazer igual o Pablo Marçal. E o como? Como que você está pensando em fazer isso? Como continuar fazendo gestão de pessoas, trazendo o meu time, até porque eu tenho um legado. Eu falo que no final do dia não é transporte. É gestão com propósito, é cuidar de pessoas e transformar a rota em resultado. Entende? No final do dia é isso. Então, se eu tenho pessoas, todas essas pessoas que estão sob a gestão da Miriam, é um legado que eu preciso construir. Eu preciso deixar um legado na vida delas. Eu falo isso para elas. Eu quero que eles lembrem da Notos. Quem tiver por passagem, ou aqueles que se aposentarem com a gente, né? Eu quero que eles lembrem da Notos realmente como uma cultura muito forte de valorização de pessoas. Isso que eu trago para dentro do meu negócio. Então, se eu continuo cuidando dessas pessoas, não tem como eu não chegar no resultado que eu quero. Não tem. O topo é o limite. Me explica mais desse cuidar dessas pessoas. Você me falou que é uma alimentação legal, você conversa, dá espaço. O que mais que você faz para essas pessoas para conseguir manter todas elas bem engajadas ali, alinhadas ao seu propósito, à sua missão, aos seus valores? Como que você faz isso na prática? Como que você faz? Porque eu estava olhando seu Instagram, eu vi que você faz algumas reuniões, tem o seu momento de fé com o pessoal. Acreditar.
Eu tenho uma pessoa que me acompanha há muitos anos. Ela foi minha jovem aprendiz numa companhia que eu trabalhei, uma multinacional. Ela entrou, ela não sabia diferenciar um remetente de um destinatário. Não sabia. Eu treinei essa pessoa. E todas as empresas que eu fui, eu levei. E na Notas não seria diferente. E é uma pessoa que ela tem uma dificuldade enorme de acreditar nela. Estou dando um exemplo de uma das pessoas. Eles costumam dizer o seguinte: Miriam, você é um caminhão desgovernado. Você vê a gente de uma forma que a gente não se enxerga. E eu faço eles mentalizar e acreditar que eles vão conseguir chegar comigo onde eu quero. Essa conversa de tete a tete eu tenho com vários dentro da minha empresa. Principalmente aqueles que eu vejo que têm perfil para liderança. Então eu sento com eles e acredito Como é que no você processo. identifica o perfil de liderança deles? Me fala um pouco. Ah, lealdade. Lealdade. Caráter a gente não constrói, vem da pessoa. Quando eu tenho uma pessoa que vejo que ela tem caráter e lealdade com a empresa, o resto é consequência. Eu não me importo de botar essa pessoa do meu lado e carregar ela comigo onde eu for. Não me importa. Eu vou treinar ela e mostrar para ela que a empresa acredita, porque a lealdade dela eu tenho. Então eu prefiro muito mais as pessoas leais do meu lado e com caráter, porque caráter eu não consigo moldar. Não consigo. Agora, competência a gente consegue. Eu treino ela para a competência que eu preciso, se ela tiver caráter. Então, se eu consigo formar um time forte, com pessoas competentes e leais, não tem como você não acreditar nessas pessoas. Pra você ter ideia, hoje o meu gerente frota, ele é um cara que cresceu com a gente em todos os sentidos. Quando a gente fala, ele era um motorista, ele tem a 4ª série. Ele nunca imaginou que ele estaria onde ele está. Eu não olho diploma, não olho. Eu olho, lógico, estudar é importante, mas tem aquelas que traz algo tão diferente para o negócio, começa a botar para funcionar, ele tem tanto gás, ele tem tanta energia, ele bota tanta energia no seu negócio que eu falo para ele, vocês precisam ter dor de dono. E ele fala as minhas carretas. Ele fala que as carretas, eu tô com uma carreta aí, é dele as carretas. A economia que ele traz para dentro do meu negócio, diploma nenhum compararia. Entende? Você conseguiu entender? Então eu tenho aquelas pessoas porque é necessário, a gente precisa estudar, não tô incentivando ninguém a não estudar. Mas quando você vê numa pessoa caráter e lealdade, o resto você consegue moldar. Ali você dá um livro, você começa a incentivar, eu preciso que você estude, e de repente a pessoa já está pensando em fazer um curso. E não estou te falando, se você acredita na pessoa, o resto é consequência. Como você gosta muito de gente, me fala um desafio que você enfrentou com alguém que você olhou e falou assim, você quase desistiu daquela pessoa. Você olhou pro Josimar assim, você quase desistiu e de repente você teve um insight e trouxe ele pro seu lado e virou o seu case que você pode contar aqui. Hoje eu acho que o meu encarregado, ele vai ver isso aqui, ele vai saber. Vamos mandar esse corte para ele. Ele começou como motorista, né? Também é uma pessoa muito humilde, uma pessoa E talvez ele nem saiba que você pensou em desistir dele, né? Não, ele sabe, eu sou muito transparente com o meu time, Josemar. Sou ou não sou, cara? Se tem uma pessoa transparente, sou eu. Foi nada disso, ele não mandou você pedir conta, não. Você precisa abrir a boca e falar, seu problema é com quem? É com a empresa? Não, porque fulano tá crescendo em cima de mim. Mas todo mundo vai crescer em cima de você, mas você não abre a boca? Todo mundo vai montar em você, precisa abrir a boca, Isaac. Fala o que você quer. Sabe? Então foi uma pessoa que eu tive que ter muita paciência, era um leão. É um cara que você pode entregar a operação na mão dele e falar assim, Isaac, eu preciso daquelas 3 carretas carregadas até 3 horas. Ele vai carregar. Caladinho na dele, ele vai carregar. Resultado, Isaac, a carreta tá dando avaria, Isaac. Isaac, você não tá acompanhando esse mesmo. A gente brinca muito, né? Eu falo assim, ô Miringol, eu tava lá na porta. Viu? Ele vai coçar, ele não coça, ele coça aqui. Ele faz assim, ô Miringol, eu tava lá na porta. Isaac, você precisa acompanhar os resultados. Ah, mas eu não sei mais o que ele não consegue falar. E você pode entregar 10 pessoas na mão dele. As pessoas ficam paradas do lado dele. Eu falei, não dá, eu vou ter que tirar o Isaac daqui. Aí o que eu fiz? Eu botei ele dentro de uma carreta, falei, Isaac, mudar a sua mentalidade. Você vai, vou pagar a viagem de avião pra você também não. Não merece andar de avião, você vai de carreta. Botei ele lá pro Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer teste com outras pessoas, já pensando em desligar ele. Foi pro Rio Grande do Sul, foi pra Santa Catarina, foi encantado com praia, não conhecia. E foi pra Curitiba e voltou. Quando ele voltou, eu botei ele no turno da madrugada. Caladinho. Ficou caladinho.
fez tudo o que tinha para fazer. E um dia ele virou para mim e falou assim, Miriam, me dá uma chance. Tô aguentando mais trabalhar de madrugada, não. Falei, você entendeu o que eu preciso? Você entendeu que eu preciso de um Isaac que fala, um Isaac que realmente tem a gestão do meu negócio? Do nosso negócio, Isaac. Você não quer crescer? Eu quero. Falei, então mostra para mim que você está do meu lado. E ele já era um cara leal. Eu botei ele viajou, ele voltou, nunca deixou de entregar resultado. Nunca. Chateadinho. Fiz todos os testes que eu podia com ele. Imaginando que ele ia fazer merda, e eu falei, agora eu tenho uma desculpa para mandar ele embora. Mas ele fazia tudo muito certo. O problema dele era a gestão, mas eu via ele, falei, esse cara vai ser o meu gestor. Ele precisa ser. Aí meu marido vai falar, amor, o Isaac não tem? Tem. Nem que eu tenho que pegar a cabecinha dele e sacudir, mas ele vai virar gestor. O Isaac tem tudo, né? Aí foi quando teve essa virada de chave, que aí ele entendeu tudo errado e veio pedir conta. Falei, você vai voltar. Não, meu problema é com o fulano. Falei, vamos todo mundo pra sala de reunião, porque eu faço muito isso. E chegou a sair? Não, imagina. Porque eu te falei que eu quase, mas não desisti. Mas com essa pressão aí também não sai, não. E lá eu faço muito isso, porque lá eu não aceito falar mal de ninguém. É processo. Não uso o nome de ninguém, você vai falar do processo. O processo da coleta não funciona. O processo do financeiro, mas se você usou o nome de alguém, eu vou chamar aquela pessoa. Fala o que você falou, né? Vamos resolver nós 3 aqui. Ou nós 10, né? Foi o caso do dia da operação. Então ele estava com problema com o gerente de frota, porque ele achava que o gerente de frota estava, né, aproveitando do que ele fazia. Ele estava com problema até um dos diretores da empresa. Eu falo, aqui na mesa está todo mundo aqui. E ninguém sabia que ele estava chateado. Mas a terapia ensinou ele a falar. Esse cara, ele é bem grandão, bombadão. Ele saiu tão aliviado dessa reunião. E aí, vai pedir conta? Não, vou ficar mais um tempinho aí. Vou ficar mais um tempinho aqui. Mas ele saiu tão aliviado da reunião. Hoje ele consegue bater na minha porta. Ele consegue falar o nome das pessoas. Hoje ele consegue conversar. Hoje ele delega mais. Tá até reclamando, coisa que ele nunca foi. Tanto que ele aprendeu a falar agora, sabe? E eu falo para ele, você não reclama. Vamos fazer alinhamento operacional. E a gente vai conseguir conduzir o negócio do jeito que você precisa para a sua operação render e performar mais. É um exemplo de uma pessoa que eu quase desisti. Mas ainda bem que eu não desisti. Eu sempre falo para eles assim, na reunião, eu falei, vocês têm sorte, porque foi Deus que te colocou aqui. E Deus não permite, eu já tinha te mandado embora há muito tempo. Eu falo isso para eles na reunião. Eu trabalho com eles com muita transparência. E essa parte de interagir, trazer eles para o meu lado, então deixa todo mundo muito à vontade. Isso aqui não é papo. Eu te convido para você conhecer minha empresa. Eu te convido. Quero lá comer uma saladinha de fruta. Pronto. Vai lá comer uma bananinha, uma maçã com a gente. Depois nós vamos negociar, né, Fábio, o patrocínio para a plaquinha dela lá e a gente vai lá comer uma salada de fruta, porque uma empresa dessa não pode ficar fora do podcast. Vamos ver, né, o valor. Redução de custo. Minha margem é baixa. Ó, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi uma vendedora tão boa quanto você. Mas vamos lá. Marketing não é custo, é investimento. É porque o marketing começou há pouco tempo. Eu não tenho essa visão. É aquilo que eu te falei, eu mais erro do que acerto, né? Sim, não, mas assim, eu tô encantado com tudo que você já construiu em 4 anos, porque a maioria das pessoas que era igual a você, que era uma vendedora, e vai para a área de gestão, e aprende e pratica tudo isso tão rápido como você fez, cara, isso é por isso que você tá aqui, eu tô amando, você vê que eu quase não tô falando, eu sou muito falante, quase não tô falando porque é gostoso de ouvir isso, uma pessoa que conseguiu evoluir isso em 4 anos. Mas é claro que negócio é evolução contínua, né? Você vai chegar a época de equity, vai chegar a época de, se você quiser franquia, vai depois se você quer dominar a América do Sul, então não tem limite, o limite é você, só que a cada degrau ele vai exigir uma visão diferente do seu negócio. E você disse que agora você começou a olhar para o marketing. Porque para chegar onde você quer chegar, no topo, você vai precisar do marketing. Porque o marketing ele é muito amplo. Muita gente imagina que o marketing é só quando eu preciso vender, quando eu preciso de mais cliente. Eu tinha um ex-cliente meu que ele, quando eu comecei o podcast, que eu falei para ele, falei assim, vamos divulgar sua marca lá. Ele falou assim, mas eu não tô dando conta de atender os clientes. Ele parou e pensou assim, esqueci, né? Você me ensinou que marketing não é para isso. Eu falei assim, marketing é posicionamento. Porque se você quer chegar no topo, como você diz, o ensaio é hoje. E o marketing ele faz parte da composição da sua empresa. Às vezes você ficou 4 anos devendo para o marketing. Você está roubando o marketing da sua empresa. Você só precisa decidir quando você vai começar a pagar o que você roubou. Porque o marketing está ali na composição desde o início. Se você fizesse um plano de negócio,
um plano estratégico, Tá ele ali estaria ali presente. Ali zerado. E a durante verba muito tempo. dele a verba dele, no mínimo, que a gente prega na administração, é de 3 a 5% do seu faturamento. Principalmente para quem almeja crescer. Uhum. Só que é um processo, né? É um processo que você vai se conscientizando a cada área que você precisa, porque o marketing, ele é amplo demais. Tem gente que acha que confunde marketing com vendas, confunde marketing com postzinho no Instagram, com videozinho. Não, marketing é posicionamento e estratégia. Eu tenho que pegar tudo isso que você disse aqui e conseguir transmitir isso em comunicação da sua marca. Que aí vai ser distribuído, por exemplo, vai ser distribuído. Aí tem uma estratégia para branding, que é visibilidade. Tem uma estratégia que é para ativar o comercial. Tem uma estratégia que é para endomarketing, que é para colocar as pessoas mais apaixonadas pela empresa. Uhum. Tem aqueles locais que você vai participar só para as pessoas lembrarem da sua marca. Só para saber que sua marca existe. Por exemplo, você pega uma Coca-Cola, entre aspas, uma Coca-Cola, uma Apple, ou grandes marcas, entre aspas, não precisaria de marketing, não é verdade? Mas são as que mais fazem. Olha pra você ver. O tanto que é engraçado. São as que mais fazem marketing. Elas gastam dinheiro só para mostrar em algum local que ela tá lá. Por exemplo, numa partida de futebol. Às vezes ela não tá falando nada dela ali na TV, mas a marca dela tá lá no painel, tá aparecendo. Aí é um conjunto. Eu vejo a Notus no podcast, aí eu ouço ela num programa da Interativa, que tá tudo dentro do perfil de cliente seu, né? Eu ouço ela no programa da Interativa, aí eu tô chegando em Anápolis, eu vejo ela no outdoor. Porque mídia tradicional e digital caminham juntas. E aí você vai distribuindo. E de acordo com o que você vai aumentando dentro do seu objetivo, aí aquilo ali começa a trazer mais segurança para você chegar onde você quer. Porque a estruturação, a gestão de pessoas, a logística, a formação de preço, ela faz parte do negócio. Mas sem a estratégia de marketing, você vai bater no teto. Vai chegar num limite. Eu lembro quando eu fiz uma das primeiras entrevistas, antes de começar o podcast, eu fiz com o dono da Fricó. Já vou falar da Fricó, que fabrica aquela linguiça. A história dele é incrível. Ele entregava linguiça de ônibus. Inclusive, é das entrevistas de maior audiência ainda do meu canal no YouTube, é a dele, que a história dele é fenomenal. Todos os sócios que ele buscou desistiram no meio do caminho e ele ficou sozinho. E hoje os caras, todo pobre e ele milionário. Mas ele ficou muito rico, mas muito rico mesmo. Quando eu fiz a entrevista com ele, ele tinha acabado de construir um complexo aqui já chegando em Trindade. Um complexo que era uma coisa fenomenal. E aí ele passou por todos esses estágios que você está passando. No momento que eu cheguei lá, ele já era um cara... Nessa época, ele já era um cara que... o grau de instrução dele é muito baixo. Só que ele teve esse feeling rápido, que eu preciso de gente. E ele só foi colocando. Quando eu fiz a entrevista com ele já chegava na empresa dele, ele tinha a agenda vazia, ele não fazia praticamente nada. Então ele tinha CEO, ele tinha diretor, ele tinha equipe de marketing lá dentro, equipe tributária, equipe de contabilidade. Ele já estava em outro nível. Mas ele começou, igual você, fazendo tudo, foi crescendo, roubando do marketing, como eu gosto de falar dos meus clientes. Mas nessa época que eu fiz a entrevista com ele já estava... Foi a primeira vez que ele patrocinou alguns jogos, não todos, da seleção brasileira. E depois disso, ele nunca mais parou de fazer marketing. Hoje ele está em vários ambientes. Ele está na rádio, ele está na TV, ele está no outdoor, ele está num brinde, ele está num evento, né? É tudo gradativo, mas você vai chegar lá, porque você quer chegar no topo. E é tão sério isso que eu não tinha marketing na minha empresa. Foi uma virada de chave realmente no meu negócio, quando eu entendi que eu precisava me posicionar. Tem um determinado cliente que a gente visita esse cliente desde o início da empresa. Inclusive, é um cara que é amiguíssimo, né? Que eu falo assim, que tem... Hoje, os meus clientes, a maioria deles são meus amigos mesmo. Da gente conversar, falar de vida pessoal, porque cliente, você acaba criando um vínculo com eles. Mas ele estava com uma certa dificuldade de acreditar no meu negócio. Porque a Miriam é vendedora. Todo mundo conhece a Miriam como vendedora. Sim. Ninguém acredita que a Miriam está atrás de uma transportadora que vai ter sucesso. Fui visitar ele num determinado momento, como eu visito sempre, pelo menos uma vez no mês, ele me recebe e ele sempre me empurrando com a barriga. Aí um dia eu dei uma fechada nele, falei assim, e aí, você não vai transportar? Como é que tá, né? Eu sei que você tá com gargalo, todo mundo tem gargalo, porque quem não tem tá comigo. Você não tá comigo, então você tá com problema. Eu falei, não, Miriam, veja bem. Que vendedor, hein, Fábio? Mas ué. Aí ele pegou e falou assim, não, mas veja bem, né, porque seu negócio começou há pouco tempo,
Aí ele começou a transportar com uma amiga, uma colega conhecida, que também tinha uma empresa na mesma época que eu. E ele começou com ela. Aí ele começou, por quê? Eu falei, mas a gente, na mesma época, por que ela e eu não? Não, ela tá muito bem, você viu? Ela foi pra fora do país. Eu falei, eu também fui, só que eu não Ela fez o marketing pessoal. não fiz marketing. Ninguém sabe qual o nível da Notus hoje. Até então ninguém sabia. Foi quando nós começamos a trabalhar o marketing. Olha o tanto que isso é sério. Eu falei, eu vou virar a chave disso. Eu vou começar a me posicionar nas redes sociais, eu vou começar a falar mais do meu negócio, eu vou começar a falar do meu time, porque eu tenho um time Sabe de por quê? milhões. Porque hoje o nosso portfólio de qualquer pessoa é a rede social. Exato. Quando o Fábio falou de você, todo mundo quando indica alguém aqui, a primeira coisa que eu faço, me passa contato digital. Quando a pessoa não tem nada, aí eu vou ter que procurar saber sobre ela. Eu não trago aqui, porque eu não sei quem você é. Não adianta você falar que fatura 50 milhões, eu não sei quem é você. Eu não sei qual que é o seu negócio. Então, seu portfólio está na internet. E outro detalhe, a gente saiu de uma linha vertical de comunicação para uma linha horizontal. O que é isso? Antigamente, os donos de empresas, grandes empresas, ninguém sabia quem era o dono. Não. Ninguém sabia quem era o dono, por exemplo, a marca de aquele cara que está patrocinando a seleção, cara. Uma marca de remédio que é famosa aqui no Brasil. CIMED. Que dia que a gente ia saber quem era o dono da CIMED? Aquele cara, depois que ele começou a ir para a internet, ele triplicou o faturamento dele. Triplicou. Então, antigamente, a gente não precisava aparecer. Hoje você não tem escolha. Você só escolhe quando você vai chegar atrasado ou se você vai pegar o bonde no início. Por quê? Porque as pessoas hoje não se identificam com a sua marca se ela não sabe quem é você e a sua história. E elas compram muito mais a sua história, você vai perceber com esses cortes aqui. As pessoas se conectam muito mais com a sua história do que com o seu faturamento e com o serviço que você faz. Por exemplo, vamos para a tecnologia. Qual aparelho, de acordo com os dados internacionais, qual aparelho que tem mais tecnologia, na sua opinião? A Apple ou a Samsung? Samsung. Você está bem antenada. Só que a Samsung não tem o posicionamento da Apple, não tem o faturamento da Apple e não tem o ticket médio que a Apple tem. Por quê? Posicionamento. Ela criou fãs da marca. E ela investe muito nisso aí. Ela coloca o preço que ela quer. A Samsung não consegue colocar. Então, o problema que você estava enfrentando era o seguinte. Nem sempre o marketing tem um lado bom e um lado ruim. Eu estava falando no podcast que eu fui mais cedo de que as pessoas acham que decidem alguma coisa. Quem decide é o marketing. A linguagem que você está usando, até a comunicação religiosa que você utiliza, quem fez isso com você foi o marketing. O look que você está usando, o tom do seu esmalte, tudo, quem decidiu para você, você pertence a algum grupo, esse grupo tem regras de pertencimento, você quer estar dentro desse grupo. O que as empresas, os políticos e as grandes lideranças fazem? Eles pagam rios de dinheiro para identificar esses grupos, quem são os influenciadores, e por ali eles colocam para nós o que a gente vai comprar e o que a gente não vai comprar. Na política, na religião, em qualquer coisa. Então o marketing, ele está em tudo, em tudo, em tudo. A pessoa só precisa entender quando que eu vou entrar. Porque esse cara, esse case que você deu, esse caso que você deu exemplo, é o que mais acontece com as pessoas que às vezes ela tem um negócio que é muito foda, é muito bom. Aí a pessoa olha e fala assim, não, mas você chega ali e fala assim, mas por que você não está comigo? Não, mas... Aí você vai ver, ele está com alguém que não entrega nem 30% do que você entrega, mas aquela pessoa tem visibilidade. Nem sempre o melhor vai chegar no pódio. Às vezes o mais fraco tem mais visibilidade, ele chega mais rápido que você. É verdade. Quem faz isso? O marketing. Porque no marketing você vai passar tudo que você está passando aqui hoje, que já é um grande passo. Você vai passar tudo isso aqui, porque eu quero saber quem é a sua empresa, quem é a sua história. E as pessoas gostam muito de saber a sua evolução. Ele quer saber da Fiorino, mas ele quer saber da sua viagem. O que você come no domingo? Como que você ensina seus filhos? É totalmente diferente do passado. Antigamente era só na televisão, que era uma linha vertical, a gente recebia as informações tudo de cima para baixo. Hoje não, tá tudo aqui na mesma linha. Eu quero saber, essa transportadora, eu quero saber quem é essa dona, onde que ela mora, qual a religião dela, o que ela faz, qual que é a ideologia política dela, qual que é a visão de mundo dela. E é bem assim. É basicamente isso. E é tão sério isso, que quando eu mudei, eu tive essa virada de chave com relação ao meu posicionamento, eu não gostava do mundo digital. Eu tive que ter uma mentora que me posicionasse no digital, porque eu era travada. Eu amo falar, eu amo o microfone. Eu amo.
Mas quando falava do digital, pra quê? Não precisa. Sabe aquela pessoa que não acreditava no marketing, E é difícil, né? é chato. É Tem que ter chato. disciplina. E quando eu entendi isso, mudou tanto. Porque essa aqui eu não queria que fosse, não. Um bate-papo. Meus clientes, antigamente era assim, Miriam, resolva. Hoje é assim, Miriam, você pode falar. Miriam, você pode me atender. Miriam, eu gostaria de resolver algo. Eu queria uma reunião. Acabou. Era Miriam, resolva. Depois do meu... Isso eu tô falando de quê? De 4 meses, cara? De 4 meses. Que eu consegui adquirir o respeito dos meus clientes depois que eu me posicionei. Porque eu sempre fui muito brincalhona. Aham. Então eu chego nos meus clientes, todo mundo tem muita liberdade comigo. E isso eu trouxe para dentro da Notus. Mas eu precisava me posicionar como dona do meu negócio, como CEO da Notus. E eu não estava conseguindo esse Você respeito viu dos que meus agora clientes. o respeito é outro? Totalmente. Porque viu a Outro. mulher que você é, o que você Exatamente. construiu em 4 É. anos. Por exemplo, olha aqui, eu vou olhar, você tem pouco conteúdo, mas o pouco conteúdo que você tem, você me despertou curiosidade. Olha que mulher forte, olha que história bacana, que mulher de fé e tal, não sei o quê. Ali é seu portfólio. Não adiantava nada o Fábio me mandar um resuminho, como teve um cara que ele me indicou, e eu não trouxe. Aham. Mandou um resuminho, quando eu olho no digital, não tem nada do cara lá. Eu vou confiar, né? Você não gera conexão. A gente já Aham. acostumou tanto com isso que não gera conexão. Igual hoje, eu demorei também. Eu era aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau. Aham. Eu comecei a produzir conteúdo final de 2016. Não, minto. Início de 2017, quando eu separei uma sociedade. Eu ensinava, mas eu não gostava e não fazia. Uhum. E aí, numa separação de sociedade, que eu tive que começar tudo do zero, eu comecei a produzir conteúdo. E foi uma virada de chave para mim. Hoje é natural. Às vezes eu chego em algum local e olha que eu não tenho tantos números na internet. Chego no local, as pessoas me reconhecem. Eu já tive um cliente, Miri, isso é tão interessante. Eu tive um cliente uma vez na época da pandemia. Foi a melhor fase da minha carreira, foi a época da pandemia. Porque eu era um pregador para quem não queria ouvir, né? Eu era um Noé. Eu falava, mas não imaginava que a enchente ia chegar tão rápido, que era a pandemia, né? Eu falava, ó, vamos pro digital, vai chegar um momento que você não vai ter outra opção, que você tem que estar lá, e de repente, pá, pandemia. Aí todo mundo chegou em mim de uma vez. Ó, como que eu vou vender? Eu preciso vender, eu não consigo, eu tenho que ir pra internet e tal. Então tinha alguns que tinham ouvido, estava super bem, e outros não. Aí, nesse mesmo período de início da pandemia, um cara mandou mensagem para mim no direct e falou assim: faz consultoria, eu queria marcar uma reunião com você. Eu falei assim: tá bom, me fala seu negócio, o que você precisa e tal. Ele falou assim: ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acompanho você há 1 ano, eu assisti o vídeo tal, que eu nem lembrava. Assisti o vídeo tal, eu coloquei em prática, achei interessante, construí resultado. Eu só quero saber o preço e quando a gente começa. Olha que Eu bacana. nunca tive uma venda tão rápida. Eu cheguei na empresa dele, aí eu ainda fui detalhar, Josmar, eu não preciso. Ele sabia mais, porque eu não lembro todos os conteúdos que eu publico. Olha, ele foi me falando, não, eu já fiz isso aqui na minha empresa, eu quero só ter essa dificuldade aqui, e como é que faz pra gente começar? Olha que Então, bacana. assim, você vai perceber que se você tiver, mas dá trabalho, se tiver uma constância, que essa pessoa vai te assessorar, uma constância na internet, tiver uma estratégia ali de marketing legal, você vai ver que vai ter momentos que o cliente vai chegar para você já querendo você, sabe mais do seu negócio que você, sabe coisas que você falou que você nem lembra mais. Efeito do marketing. Digital. Mais alguma coisa que ficou faltando para você falar da Notus? Alguma coisa que você Não, queria acredito falar? que não. Acho que deu para resumir tudo. A Como história. essa boa vendedora que vendeu bem a empresa aqui e pelos desafios que você enfrentou, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para quem está pensando em começar um negócio assim como você começou. Eu só lembro agora do não começa. É porque, assim, quando a gente está dentro do negócio, que a gente vê as dificuldades, não é fácil, né? O que eu daria de conselho para quem vai começar? Deixa eu pensar. Empreender não é fácil, gente, não é. Mas eu acredito que quando Deus coloca um projeto no nosso coração, que o sonho vem dele primeiro, é porque ele tem um legado, que você precisa deixar o legado na vida de alguém. E a partir do momento que você se apaixona por aquilo que você faz, pensando nas pessoas que estão ao seu lado, o sucesso é consequência. Show, 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 show. Com essa mensagem incrível, a gente encerra mais um episódio. Valeu. Não esqueça de deixar seu comentário, seu like. As redes sociais da empresa da Miriam vai estar disponível aqui, as redes sociais
dela, se precisar entrar em contato, só acessar os links. Valeu e até o próximo episódio.